E chegamos aos episódios 5 e 6 de Teacup. E o episódio 5, então, nos traz muitas respostas. Um episódio muito interessante, que vai apresentar, então, o personagem Travis, que encontra ali o James naquele porão, naquele local ali abaixo, lá na casa dos Navarro. E a gente vai entender, então, muita coisa. A gente entende, então, que o Travis, ele conheceu o McNabb, né? O McNabb, na verdade, percebeu nele um potencial e começou a jogar para ele as verdades sobre os aliens. A gente vai mergulhando na história dos dois e vai entendendo, então, que o Travis vai acreditando nele, vai querendo investigar mais a fundo isso. De repente, surpreendentemente, aparece o Tenente Olsen. Ele surge ali. A gente fica na dúvida no primeiro momento, mas logo entende que aquele Tenente Olsen é a pessoa, Tenente Olsen, que realmente estava ali junto com o McNabb nessa busca aí por ajudar as pessoas e combater esses aliens, a parte dos aliens maus, né? E depois é que o Tenente Olsen, então, vai acabar sendo invadido, né? Vai acabar sendo aí um hospedeiro do alien mau. Então isso vai acontecer depois. A gente também termina ali o episódio com a grande surpresa de que o Travis chegou, então, a ser um hospedeiro rapidamente ali, mas vai tomar os tiros e não vai sobreviver. Gostei muito do episódio 5. A gente também tem a explicação de como que surgiu a árvore. A árvore, ela surgiu ali muito rapidamente no crescimento a partir do líquido. O líquido parece ser a resposta para muitos problemas, né? Então é um líquido muito valioso. Não é à toa que é o líquido ali que aparece na abertura da série, né? E que vai se conectar aí com a xícara de chá. Mas a gente vê então o alien mau fazendo crescer essa árvore. E a gente então tem uma resposta para uma teoria que vocês ouviram aqui no vídeo anterior, que é a árvore. Eu tinha falado aqui, era uma aposta então que deu certo aqui pelo Nerdverso. A árvore, então, sim, ela é que é a responsável por manter essa, eu chamei de atmosfera, nos comentários me criticaram, né? Mas é no sentido de dizer que esse domo, né? Essa armadilha. Nesse episódio nós temos um nome para isso, né? Armadilha é o nome dado, então, né? The Trap, para essa região de influência aí, que se tu sair daquela linha imaginária ou aquela linha azul pintada pelo McNabb, então o bicho pega, tu acaba morrendo muito rapidamente, né? Então a árvore tá ali. Eu achava que o Ruben estava hipnotizado, na verdade ele estava espantado ali. A gente viu aquela pequena aranha que estava ali perto, quando ela chegou mais pertinho da árvore, aquela aranha, né, se meio que desintegrou, morreu quase que instantaneamente. E aí o Ruben ali parecia que não ia sair dessa, mas o James consegue salvar ele, então, né, ali foi uma pequena surpresa. Achei que ele não sairia dali, mas lembrem-se, eu falei que o Ruben ele deve morrer como mártir, tá? Ele deve morrer aí se sacrificando pelos outros, acredito eu. Então ele vai ter uma morte mais dramática, não uma morte isolada ali para a arvorezinha de Natal maldita. Tivemos um momento ali dele colocar um pouco para fora a raiva dele, deu umas porradas ali no James, mas também, como eu falei para vocês, ele não mataria o James, ele não vai matar, ele não vai chegar a esses finalmente. O caminho dele vai ser outro, o caminho dele vai ser, né, teoria, posso estar errado, mas eu aposto aqui, eu cravo que ele vai, na verdade, ter uma morte mais dramática de se colocar no lugar de um do outro. E aí não tivemos muito, né, o resto do episódio, né, a gente só viu esse outro lado da história e algumas coisas acontecendo meio em paralelo. A gente viu o momento, então, da armadilha sendo armada e o McNabb ali, né, pô, meio trouxão, deixou o guri pra trás, né, velho, e então o McNabb foi livrar o dele ali, porque o McNabb, pelo visto, ele tá muito, assim, dedicado a vingar a morte da filha. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Então aí teve esse momento mais de egoísmo dele, deixou o Travis pra trás, pegou o carro e pensou, cara, eu tenho que sair antes que a armadilha fique pronta, porque assim eu vou poder ajudar de fora. Então esse é o pensamento do McNabb. Eu acho que dava tempo de colocar o guri dentro do carro, mas ele não colocou. O carro que a gente vê nos episódios 1 e 2, então esse carro aparece mais aqui pra gente, né? O carro ali do McNabb. E falando em carro, a gente tem aquele carro mais esportivo laranja, né? De também do grupo deles ali, dos caçadores de aliens ali, que é um personagem que ele acaba se afastando do bando, mas que ele continua agindo. Então guardem isso, hein? O personagem que foi citado, que se afastou do Tenente Olsen e do McNabb, que eles têm uma certa raivinha dele, que estava dentro do carro laranja,
é um personagem ainda a entrar na história e ele tá do lado de fora. Então ele pode ser uma ajuda que vai surgir na hora certa ali para eles. E o episódio 5 volta a trazer então um pouquinho o cenário da casa, né? A gente tem que ver ali os meninos voltando ali o núcleo jovem, Meryl, Nicholas e o Arlo, né, voltando. Então também temos que ver a senhorinha, né, a Ellen, a mãe do James, e ela tenta então pegar ali a Maggie e não consegue, né? E o episódio 6, então, ele tem uma outra pegada muito gostosa, que aí vem uma pegada assim genuína do filme de terror, da série de suspense, que é o não saber onde está o assassino. A gente não sabe porque é muito sutil, é muito silenciosa a passagem, é muito rápida a passagem, e também o alienígena mau é muito inteligente, ele é persuasivo, ele é dissimulado, ele está bem ambientado entre os demais, então é complicado. Eu acho que ele já não está mais na senhorinha no final do episódio, tá? Eu acho que ele já não está mais nela, eu acho que ele já passou para outro ali dentro, certo? E eu acho que ele vai ser desmascarado por talvez em algum momento cantarolar a musiquinha, né? Heart of the Country. Apesar de que isso não necessariamente precisa acontecer, porque depende, né? Se esse alienígena leva com ele memórias ou influências humanas, né? Mas poderia ser uma forma aí de criar um laço com o que aconteceu antes. Eu achava que a velhinha seria desmascarada pelas mãos tremendo. Talvez isso ainda possa acontecer ali, né? Porque se o alien ainda estiver dentro dela, talvez eles percebam por causa disso, principalmente o filho dela, o James. Mas na verdade eu acho que o que deve acontecer agora é mais a questão realmente de mártir, tá? Tanto a Maggie, a mãe do Arlo, quanto o James vão tentar convencer os demais de absorver para eles os aliens. A Maggie, para proteger, né, o filho dela, vai tentar ali, já tentou um pouco, embora nesse episódio o ser o Harbinger fala muito logicamente para ela, é melhor que tu não faça isso. E o James, ele provavelmente vai querer, ainda mais se estiver com a mãe dele, ele vai querer puxar para ele. E o James, como ele teve uma versão mais completa da história contada pelo Travis, o James então, ele provavelmente vai querer trazer para ele, tô teorizando aqui com vocês, ele vai querer trazer para ele o alien mau, pensando que ele será capaz de assumir um pouco o controle desse alien e tentar levar ele até a árvore para desativar a armadilha. E ele vai provavelmente dizer assim: vou tentar fazer isso, vai alguém perto de mim com uma arma a uma distância segura, e se eu estiver fora de controle, me mate. Quem é que será que vai ter coragem de fazer isso, né? Eu acho que o único capaz de executar isso seria o Donald ou o Ruben, se estiver vivo. Mas acho que o Donald teria mais condições, ele parece ser um pouco mais firme assim e objetivo no que tem que ser feito, né, na missão. Então acredito que seja esse o mais provável. E temos aí um questionamento grande agora pela frente, porque o Harbinger, no corpo do Arlo, revelou mais detalhes sobre a missão secreta dele, né? Então a missão secreta dele é que ele tem que encontrar uma máquina, e nessa máquina ele tem que ativar um interruptor, ele tem que ser muito silencioso, porque lá estarão todos os infiltrados, vários assassinos adormecidos, né? Então esses assassinos adormecidos seria no sentido de não talvez saberem que ele é o alien bom a quem os assassinos querem sempre buscar. Então nós temos que pensar que essa máquina, ela está num lugar cheio de pessoas, tá? Então essa máquina pode ser, na verdade, um grande lugar, como uma NASA da vida, sabe? Como um grande centro de comunicações, como um pentágono, um lugar que talvez possa ser um lugar assim militarizado, um lugar que tenha muitas pessoas lá, porque, como ele disse, né, ele não pode acordar os demais, e daí a mãe dele questionou, tá, e tem pessoas lá então, a mãe ou a irmã. Além disso, o que eu acho que esse interruptor e essa máquina vão fazer? Eles vão ser um comunicador, um GPS, que vai atrair mais aliens bons para vir para cá, certo? Então eu acho que talvez outros
bons como ele, como Harbinger, foram para outros lugares e precisam, de repente, confrontar, levar embora, salvar os humanos desses aliens maus, mas o Harbinger, de repente, sabe que sozinho ele não vai dar conta, ele precisa chamar reforços, então ele tem que ir nessa missão quase suicida, para o meio dos assassinos ativar o interruptor para poder chamar os demais. Tanto é que o McNabb vai falar invasão, que o McNabb já estudou muito, está sabendo muitas coisas, né? Então ele está com medo que ao ativar esse sinalizador, não venham só os aliens bons, mas venham também os aliens ruins e a gente não consiga lidar com ainda mais ameaças ao mesmo tempo. Já o Harbinger, que é o nosso emissário, que é aquele que vê o futuro, que talvez seja a nossa maior esperança, ele acredita que esse é o único jeito da gente sobreviver. Então, as teorias para agora seriam essas, pessoal. E eu quero saber de vocês o que vocês estão achando. Mas antes, deixa o teu like aqui e também te inscreve no canal para apoiar o Nerdverso aí nessa cobertura de Teacup e em muitas outras coberturas que vêm por aí, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.